Alexandre de Éfeso pelo olhar bíblico. Alexandre de Éfeso, também conhecido como Alexandre, o Latueiro, é mencionado brevemente na Bíblia, no Novo Testamento, como uma figura que se opôs ao apóstolo Paulo. Sua menção ocorre em dois contextos principais, sendo um exemplo de resistência ao ministério cristão e uma advertência para os crentes. Referências bíblicas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 20. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aqui, Paulo menciona Alexandre como alguém que desviou da fé, cometendo blasfêmias, o que levou Paulo a tomar uma atitude disciplinar espiritual drástica. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 14 e 15. Alexandre, o Latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Tu também guarda-te dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Nesta passagem, Alexandre é identificado como um opositor específico de Paulo, que causou-lhe grande sofrimento e resistiu ativamente à pregação do Evangelho. Características pelo olhar bíblico. Blasfemador e resistente à fé. Alexandre parece ter rejeitado as verdades da fé cristã e foi contra os ensinamentos do apóstolo Paulo. Isso o coloca como um exemplo de apostasia e oposição à obra de Deus. Influência nociva. Seu comportamento e palavras são apresentados como prejudiciais, tanto para Paulo quanto para a comunidade cristã. Alvo de advertência. Paulo alerta outros crentes sobre Alexandre, indicando que sua oposição ao Evangelho era significativo bastante para merecer cuidado especial. Contexto histórico e cultural. Embora a Bíblia não forneça detalhes extensivos sobre sua vida, o apelido Latueiro sugere que ele era um artesão que trabalhava com metais, possivelmente na próspera cidade de Éfeso, conhecida por sua cultura comercial e a grande influência do templo de Ártemis. O cenário cultural de Éfeso incluía intensa resistência à pregação cristã, o que pode ter contribuído para a oposição de Alexandre. Lições e aplicações. Atenção aos opositores da fé. Alexandre exemplifica que nem todos recebem o Evangelho com abertura, e alguns podem resistir ativamente. Confiar na justiça divina. Paulo confia a retribuição de Alexandre a Deus, demonstrando uma atitude de entrega à soberania divina diante das injustiças sofridas. Cuidado com falsos ensinadores. Alexandre serve como uma advertência contra aqueles que desviam da fé e buscam influenciar negativamente os outros. A narrativa de Alexandre destaca a realidade das dificuldades enfrentadas pelos primeiros cristãos e a importância de permanecer firme na fé mesmo diante da oposição. Alexandre de Éfeso pelo olhar histórico e arqueológico. Alexandre de Éfeso, mencionado no contexto bíblico, é um personagem cuja presença histórica e arqueológica está intimamente ligada ao ambiente cultural e religioso da cidade de Éfeso no período do Império Romano. Embora não haja evidências arqueológicas diretas sobre ele, é possível traçar um retrato do seu contexto com base no conhecimento histórico e arqueológico de Éfeso e da sociedade de sua época. O contexto de Éfeso no século I. Uma cidade cosmopolita. Éfeso era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor, situada na atual Turquia. Ela era um grande centro comercial, cultural e religioso. Templo de Ártemis. Lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis era um dos principais polos de adoração pagã. Influências greco-romanas. A cidade abrigava uma população diversa, com influências culturais e religiosas greco-romanas, e era conhecida por sua opulência e comércio. Artesãos e economia. Alexandre, identificado como latueiro, alguém que trabalha com metais, possivelmente fazia parte do grande grupo de artesãos da cidade. Esses artesãos eram cruciais para a economia local, especialmente na produção de itens religiosos, como imagens da deusa Ártemis. Sua oposição a Paulo pode ter sido motivada por razões econômicas,
como ameaça à lucratividade do comércio de objetos religiosos que o cristianismo representava. Conflito religioso e social. A pregação cristã em Éfeso, liderada por Paulo e seus companheiros, confrontava diretamente o culto a Ártemis e os valores culturais da cidade. Esse confronto gerou tensões, como descrito em Atos 19, onde o ourives Demétrio lidera uma revolta contra os cristãos. Alexandre pode ter compartilhado dessas preocupações ou temores, participando ativamente da resistência contra a expansão do cristianismo. Perspectivas arqueológicas. Achados de Éfeso. A cidade de Éfeso foi extensivamente escavada, revelando sua grandiosidade arquitetônica, como o Teatro de Éfeso, onde multidões poderiam se reunir para eventos, incluindo protestos como descrito em Atos 19. Oficinas de artesãos foram identificadas, sugerindo a relevância econômica dos trabalhadores de metal no contexto urbano. Evidências de conflito religioso. Inscrições e artefatos encontrados na cidade mostram a profunda devoção a Ártemis e a resistência contra novas religiões, como o cristianismo. Não há menções diretas a Alexandre, mas sua atividade como latoeiro conecta a uma classe social que se beneficiava do sistema religioso predominante. Alexandre no olhar histórico. Historicamente, Alexandre é representativo de uma classe de pessoas que sentiram o impacto das mudanças culturais trazidas pelo cristianismo. Sua oposição a Paulo pode ser interpretada como defesa dos valores tradicionais. Ele possivelmente via o cristianismo como uma ameaça à herança religiosa e cultural de Éfeso. Proteção econômica. A expansão cristã era vista como prejudicial para aqueles cuja subsistência dependia do comércio associado ao culto pagão. Conclusão. Embora Alexandre de Éfeso permaneça um personagem obscuro e sem evidência arqueológica direta, ele simboliza os conflitos sociais, religiosos e econômicos vividos em Éfeso durante o século I. Ele representa uma resistência não apenas ideológica, mas também prática, às transformações que o cristianismo trouxe para uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.